E hoje, junto com vocês, eu queria dar um mergulho aí na palavra. Queria atingir níveis aí novos, junto com a igreja, que a gente possa dar um passo a mais, pegar um pouquinho mais o entendimento da palavra de Deus e aplicar isso para o nosso coração. Então, no momento de oração, hoje na intercessão antes do culto, uma das impressões que tiveram ali foi que hoje eu tinha visto como se fosse uma árvore plantada e essa árvore dá frutos. Isso testifica demais com a palavra que Deus colocou no meu coração. O meu sonho, o meu desejo, a minha oração é que através dessa mensagem de hoje a gente possa começar a frutificar mais ainda o reino de Deus. Amém? Eu queria ler com vocês o Salmo 1. Não estava bem no meu script isso, mas acho que vale a pena. Você já leu o Salmo 1? Salmo 1 é bênção, como todos os outros capítulos da Bíblia. Vamos lá, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Diga assim: eu tenho o prazer na vontade do Senhor. Aleluia. E fala assim: eu medito na vontade do Senhor a todo tempo. Glória a Deus. Pois será como a árvore plantada, está falando de você, querido. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Já começa a imaginar essa cena aí. A qual dá o seu fruto na estação própria. Então, a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria. Querido, você sempre vai frutificar. Você sempre vai frutificar, sempre vai ter um fruto, para qualquer época da sua vida. Cujas folhas não caem, e olha que poderoso isso. E tudo quanto fizer prosperará. Tremendo, né? Meu, a palavra de Deus é melhor que qualquer pensamento positivo, né? A pessoa pode pensar o que for, duvido que ela, com as próprias forças, vai chegar no momento de dizer: tudo que eu fizer, eu prospero. Só a palavra de Deus, né? Amém. Glória a Deus, queridos. Guarde isso no seu coração, a gente já vai voltar aí. Querido, pelo que você vive, você parou para pensar nisso? O que te faz acordar de manhã? O que te dá aquele gás? Né? Qual que é o motivo que te leva à ação? A tua motivação. Então, existem diversos motivos que a gente pode viver. A gente pode viver motivado, existem motivos muito nobres. A gente pode viver motivado pela nossa família. E existem homens valentes, guerreiros, que vivem motivados, nem são cristãos, mas a família é uma motivação tão grande que faz ele acordar todo dia, muitas vezes antes das 5 da manhã, trabalhar o dia inteiro, ter um outro emprego de noite, porque a motivação é a família. Existem outros motivos que nos levam à ação. Por exemplo, a gente tem a nossa empresa, a gente tem o nosso trabalho e a gente quer ver aquilo dar certo. Você que é freelancer, você que é autônomo, você que trabalha como funcionário, você quer ver aquela empresa dar certo, aquilo é o motivo que te leva à ação. Se diz: eu vivo pela minha empresa, eu quero ver ela dar certo, é um motivo nobre. A tua empresa com certeza está abençoando outras pessoas, com certeza está servindo necessidades de outras pessoas, é um motivo nobre para se viver. Ou você pode viver, por exemplo, para quem é casado: eu vivo para fazer a minha esposa feliz, eu vivo para fazer o meu marido feliz. É um motivo nobre também. Eu sei que cada um de nós tem no fundo no seu coração guardado o motivo pelo qual a gente vive. De fato, pelo que você vive. Quando a gente vive por algo, querido, a nossa maneira de enxergar e de avaliar as situações à nossa volta, elas mudam. Isso se chama cosmovisão. Guarde essa palavra, cosmovisão. O que acontece? A pessoa, ela vive voltada para o mundo dos negócios. Então a cosmovisão dela gira em torno disso. Tudo onde é que a pessoa olha, ela está vendo um negócio que pode ser feito. Nossa, pode ter ali, tem uma oportunidade de negócio ali, uma oportunidade aqui, a gente podia vender isso aqui, podia ganhar um dinheiro assim.
Tudo começa a ser rodeado em torno disso. A pessoa que vive em torno da família, ela vê oportunidades de trazer a família mais unida, oportunidades de abençoar mais a família, de passar férias. Ela fica olhando na internet onde ela pode ir de férias. A cosmovisão da pessoa, ela muda. Então, quando a gente vive por algo, as nossas decisões são baseadas nisso. A motivação, nós acordamos de manhã, eu vivo pela minha empresa, então eu não posso tomar qualquer tipo de decisão que comprometa o bem-estar da minha empresa. Então você está levando em consideração o que? As suas próprias decisões, para que elas não entrem em conflito com aquilo que você tem, que Deus tem te dado, a tua empresa, o teu trabalho. Ou você pode, quando você vive por algo, você começa a investir, tanto financeiramente, como o seu tempo, como o seu intelecto, os seus neurônios, né? Você começa a queimar alguns neurônios, nesse motivo, nesse objeto que faz você acordar. Isso é o poder do viver por algo, da motivação. Transforma a pessoa. Tem gente que a motivação é o lazer, né? Tudo que a pessoa faz, ela é motivada por lazer. Então ela quer arrumar mais tempo para lazer, ela quer fazer outras coisas, quer viajar, ela quer jogar computador. Quanto mais tempo, mais maneiras ela conseguir de realizar o lazer dela, ela vai dar um jeito. O motivo de viver pode ser eu mesmo. Então a minha cosmovisão passa a ser eu. Eu vou fazer de tudo para eu me beneficiar. Eu vou entrar num relacionamento para que eu ganhe algo. Eu vou fazer alguma coisa para que tenha algo para mim. Eu seja beneficiado. Então, essa motivação, ela transforma todo o nosso ser. Mas eu queria dizer que existe uma maneira de viver da palavra de Deus. E essa maneira de viver da palavra, ela muitas vezes ela choca. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu levei um certo choque. Porque por mais que a gente saiba, a gente pensa, mas espera aí, se a minha motivação não é a família, não é a empresa, não é nada, a minha cosmovisão vai mudar. A maneira como eu observo, como eu analiso as coisas, como eu analiso a situação à minha volta, as minhas decisões não vão mais ser pautadas pela minha família, ou somente pela minha família. Então ele pode trazer um choque, mas é uma maneira corajosa e uma maneira ousada de se viver. É de uma forma muito simples, está escrito, mas não é simplista, porque ela não é fácil. Mas a boa notícia é a maneira que o Senhor Jesus viveu. E qual que é essa maneira? Ela está lá em Hebreus 10, versículo 38. Olha lá. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Diga assim comigo: eu vivo pela fé. Glória a Deus. Queridos, a maneira da Bíblia de ditar a nossa maneira de viver é através da fé. Quando a gente começa a viver pela fé, a nossa cosmovisão que a gente estava falando antes, ela muda. Porque se eu tenho como motivação o viver pela fé, eu não vou mais enxergar as circunstâncias simplesmente de forma humana, nesse nível natural. A minha cosmovisão, ela é elevada. Eu vou começar a ver através da fé. A maneira de eu tomar decisões, queridos, não vai mais ser baseado somente na família, somente na minha empresa, no meu trabalho. A maneira de eu tomar decisões, ela começa a ser pautada através da fé. Eu começo a investir financeiramente na minha fé. Da mesma forma como eu não quero deixar a minha empresa morrer, eu não quero deixar o meu negócio morrer, a minha família morrer, eu não quero deixar a minha fé morrer. Então eu começo a investir financeiramente, eu começo a investir o meu intelecto, eu começo a investir o meu tempo na fé, para que ela permaneça viva e ativa. Por quê? Porque ela passa a ser a razão, ela passa a ser aquilo que norteia o meu viver. E eu desprendo tempo com a fé. Mas a primeira coisa que a gente pode encontrar nesse versículo é: o meu justo viverá pela fé. E eu quero inserir toda a igreja nesse versículo. Não quero que ninguém fique de fora. Quando a gente olha o meu justo, ele está falando de uma pessoa, na nossa concepção natural ou primeira, está falando de uma pessoa que faz tudo certo.
Não, porque ele é justo, né? Ele é correto. Então, do mesmo jeito que Salomão, ele foi justo ao decidir lá sobre aquelas duas mulheres, do filho. Então, é uma pessoa justa, ela não falha, ela anda corretamente. Só que esse não é o sentido de justiça aqui. E como que eu quero inserir você aqui, querido? Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Queridos, tem alguém que tornou você justo. Não é mérito teu, não é mérito meu. Não importa tudo que você fez de errado. Da mesma maneira que na parábola do filho pródigo, existia o filho que quis a sua herança, e ele saiu de casa e foi torrar a sua herança, gastou com tudo que ele queria, tudo que a alma dele desejava, até que chegou um momento que ele foi se encontrar lá com os porcos, comer um pouquinho de lavagem, ele se deu conta de tudo que ele tinha perdido. Aí ele voltou para o pai dele, e o pai dele recebeu ele de braços abertos, colocou de novo a aliança nele, deu novas vestes, deu um banho, deu um trato nele e falou: você é meu filho, você é meu filho. Enquanto isso, o outro filho, que tinha ficado na casa do pai, que nunca tinha se desviado, nunca tinha pedido a herança, nunca tinha lá, ele ficou chateado. Falou: poxa, eu estou sempre aqui com você, e daí esse daqui mais novo, que foi embora, vazou, voltou, se deu uma mega festa, você nunca fez essa festa comigo. O que essa parábola quer nos ensinar, querido? Da mesma forma, como tudo que de errado que a gente pode fazer, nos levar junto para comer lavagem com os porcos. O que você considera que é a coisa mais nojenta que você pode fazer na tua vida? É isso. Porque para o judeu, comer lavagem junto com o porco era nojento. Então, você chegar no mais fundo do poço, mais fundo da lama. Mesmo assim, você ainda consegue ser justificado por Deus. Nada do que você faz de bom, de certo, te dá mais mérito com Deus. Deus, ele não fica devedor, Deus não fica credor, ninguém. Deus justificou todo mundo através do que o Senhor Jesus fez, porque existia uma dívida que era impagável sobre as nossas vidas. Aquilo que a Agnes comentou no início, aquele escrito de dívida. Esse escrito de dívida, a palavra de Deus fala que era um atestado que a própria pessoa ela assinava, ela dizendo: eu fiz isso, eu assassinei tal pessoa, eu roubei tal pessoa, fiz isso, e era a tua confissão de culpa ali, e aquilo estava diante de você, e eles pregavam aquilo na tua cela, onde é que estava preso, para todo mundo que fosse visitar você saber por que você estava preso. E o Senhor Jesus, ele pega esse escrito de dívida, ele fala: eu estou pagando com o meu sangue, ele crava na cruz. Então não foi mérito nosso, querido. Você pode dizer a plenos pulmões, com todo o fôlego que você tem: eu sou justo. Vamos dizer todo mundo junto? Vocês aí? Eu sou justo. Não por causa do que fizemos, não por causa do que fizemos de bom ou de ruim, mas por causa do que Jesus fez. Querido, então quando a Bíblia fala assim: o meu justo viverá pela fé, é o próprio Deus falando de mim e de você. O meu justo viverá pela fé. Então, se ele declara que o meu justo viverá pela fé, significa que ele nos habilita a viver nesse novo nível, nesse novo patamar. Então, eu não vivo mais perseguindo meus interesses egoístas, eu não vivo mais pautado em conforto e nem vivo mais decidindo somente pela situação financeira. Eu acho que a maioria daqui sabe, nós viemos em Curitiba em 4 famílias para cá, e aquilo foi uma decisão que a gente tomou totalmente na fé. Porque a gente não tinha segurança financeira, a gente não tinha conforto para a nossa família aqui, não tinha nada. Mas pela graça de Deus, acho que naquela hora Deus desligou meio que metade do nosso cérebro para a gente vir para cá. Eu já conhecia a cidade aqui, mas o pastor Fábio, acho que Rideu, ninguém conhecia, né? Só a Cláudia, que era daqui da regiãozinha, mais ou menos, né? Aqui não, né? Glória a Deus, queridos. Mas o justo viverá pela fé. Pela fé. Então Deus, ele permitiu dar uma loucura ali momentânea na gente, a gente vir para cá. O justo viverá pela fé, ele é levado pelo vento do Espírito. Então muitas vezes você olha um justo tomando decisão, você olha um justo caminhando pela vida, e você não percebe muitas vezes uma lógica.
Da mesma forma que os meteorologistas, sabe, os computadores mais poderosos do mundo, eles são usados para tentar fazer previsão meteorológica. E todo mundo sabe o que é previsão meteorológica, né? Diz assim, vai chover amanhã, 100% de certeza. A gente chega amanhã, está esperando a chuvinha e não dá, né? Os computadores, mas por quê? Por causa da variabilidade que é o clima. Então o que acontece? O vento do Espírito, ele sopra e leva os justos de Deus para onde ele quer. Para onde ele quer. Então muitas vezes não tem sentido, mas o justo, ele viverá pela fé. Então eu que sou justo, eu vivo agora pela certeza daquilo que eu espero. Quando a gente veio para cá, a gente tinha uma certeza que era o quê? A gente queria implantar uma igreja, queríamos abençoar a cidade. Essa era a certeza do nosso coração. E a gente começou a viver baseado nisso. Tomamos decisões baseadas nisso. O justo, ele vive firmado naquilo que não se vê. Ele vive pela obra redentora de Jesus. E ele vive pautado na substância, na matéria-prima daquilo que é a fé dele. O que é a substância? É a palavra de Deus. Então o justo, quando a Bíblia fala ele justo, ele vive pela fé, significa que ele vive se alimentando da palavra de Deus. E é isso que eu queria trazer um pouquinho luz hoje, com a graça do Espírito Santo, a gente ter um mergulho na palavra. Porque ela é a substância do nosso viver. A substância daquilo que nos faz caminhar. A substância daquilo que nos faz tomar decisão. É a matéria-prima. Imagina um marceneiro tentando fazer uma mesa sem madeira. É a mesma coisa um justo tentando viver. Ele não tem nada ali para o que ele usar para ter a substância da própria vida. Nós dependemos, queridos. Dependemos é muito além do que desejamos, é muito além do que seria bom se tivéssemos. Nós dependemos da palavra de Deus nas nossas vidas. Sem a palavra de Deus, sem essa substância, nós ficamos insossos. A gente fica fraco, a gente fica débil na fé. Uma fé doente. Pessoas doentes andando por aí sem rumo, sem saber o que fazer, sem discernir o que o Espírito Santo está falando. Nós dependemos da palavra de Deus. E a nossa fé, que Deus tem colocado em nosso coração, ela tem algumas características. E eu pontuei algumas, eu vou tentar passar meio de forma breve aqui, para a gente não tomar muito tempo nisso, mas só para você entender como que funciona a fé. Em primeiro lugar, a fé, ela é elástica. Ela é expansível. Então, assim, ela tem uma capacidade de aumentar e uma capacidade de diminuir. Não precisa mostrar aqui, não precisa abrir. Mateus 14:31, Jesus ele fala, homem de pequena fé. Se existe homem de pequena fé, é porque existe o homem com uma fé maior, uma fé média, uma fé minúscula. E lá em Mateus 17:20, Jesus ele compara a fé, você fala assim, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé bem pequenininha, o grão de mostarda, então a fé, ela tem essa característica de aumentar e diminuir. A fé, ela é direcionável. Marcos 11:22, Jesus ele fala assim, tende fé em Deus. Se a gente pode ter fé em Deus, eu posso ter fé no Caio. Posso colocar minha fé nele, eu posso colocar minha fé no Danilo, eu posso colocar minha fé na força do meu braço. Se eu posso ter fé em Deus, eu posso colocar a fé também no meu intelecto, naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei. Mas Jesus ele fala, tende fé em Deus, direcione a sua fé para Deus. Então ao mesmo tempo que ela é grande e pequena, você consegue direcionar, você consegue depositar a sua fé em lugares diferentes. A fé, ela lida com o invisível e não com aquilo que se vê. Em Hebreus 11:1 diz assim, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela lida com aquilo que a gente não está vendo aqui, mas a gente está sentindo, a gente está percebendo, através da fé. Amém? Glória a Deus. A fé lida com o mover do Espírito Santo, a fé lida com os dons do Espírito, a fé lida com aquelas coisas que a gente não consegue perceber por linguagem corporal, não consegue perceber por qualquer tipo de técnica humana. A fé, ela lida com o invisível. A fé, ela traz resultados específicos. Chegou aquele centurião para Jesus, falando do servo doente, e daí depois eles tiveram uma conversa sobre autoridade e tal, e ele queria que Jesus curasse o servo dele. Jesus falou assim, não, eu vou curar, vou lá na tua casa e cura. Ele falou, não. Eu não sou digno que você vá lá na minha casa.
né? Mas se você disser só uma palavra, daqui mesmo eu sei que ele vai ser curado. Então a fé trouxe resultado específico para o centurião. Ele precisava da cura e a fé dele trouxe essa cura. Jesus, por diversas vezes na palavra, fala assim: a tua fé te salvou. Então a fé, ela traz resultados tangíveis. Então ela pega aquilo que está no invisível, que a gente não está vendo, ela traz aqui para o visível. Esse é o poder da fé. E a fé, cada um tem uma medida. Ah, eu não sou cristão ainda. Eu tenho fé. Sim, você tem fé. Romanos 12:3 diz assim, a última parte: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se as pessoas não são filhos de Deus ainda, não são cristãos ainda, não tivessem fé, elas nunca poderiam ser salvos. Porque a salvação, ela vem mediante a fé. Então é uma fé que já está ali no coração da pessoa. Tanto que é esse motivo, a fé que cada um tem, é o que permite a pessoa, ou que impele a pessoa a ir procurar muitas vezes soluções espirituais em centro de umbanda, em terreiros de macumba, em cartomantes, quem faz leitura de mão, leitura de osso, e todo mundo sabe, né? O que mais vem por aí? A fé da pessoa, a fé lida com o invisível. Então o cartomante ali, ele está lidando com o invisível. Ele está mexendo aquelas cartas ali, falando, ó, isso aqui tal e tal, tá? Então eles estão lidando com o invisível. É a fé da pessoa que impeliu ela a isso, a querer buscar uma solução no invisível para aquilo que ela está vendo. E a fé, como a gente falou, ela possui uma matéria-prima, uma substância. Aí eu gostaria que a gente abrisse aqui, Romanos 10:17. Lá, Romanos 10:17, o apóstolo Paulo escreveu assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem assim: e assim a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. A questão é, indiferente da versão, existe uma maneira de nós trabalharmos a nossa fé. Se, não sei como que funciona a mente de Deus, eu não sei se Deus ele deposita medidas diferentes de fé nas pessoas, mas eu acho que isso é indiferente. Não sei se as circunstâncias que a gente viveu ao longo da vida fez a gente crescer em fé ou diminuir em fé. Se você viveu num ambiente que é muito ausente de coisas invisíveis, ou se você viveu num ambiente que é muito, presente, pessoas muito conectadas. Tem até um termo que o pessoal usa hoje em dia, que é o espirituoso, tem até uns outros termos ali. Que é o quê? A pessoa que ela tem o pessoal até divide com uma inteligência para as coisas espirituais. Tem gente que tem uma predisposição a mais para isso. Mas, querido, indiferente de como você está, indiferente do tamanho da tua fé, a questão é, a tua fé, ela pode ser trabalhada e pode ser aumentada. E quando eu falo da tua fé, eu estou falando da matéria-prima. Eu estou te dando mais madeira para você fazer mais móveis. Eu estou te dando mais carro para você consertar. Eu estou te dando, não tem algum escritor de livro, não. Eu estou te dando mais papel para você escrever, mais caneta também. O que você tiver, a matéria-prima daquilo que você trabalha, é mais projetos, né, Grego? Para você fazer lá, né? Mais ideias. É ideias, né, a matéria-prima. Glória a Deus. Queridos, a substância da nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A questão é, não é qualquer tipo de palavra que é o que vai dar substância para a nossa fé. A gente pode escorrer um tempão isso aí, a pastora Lígia poderia também, bem melhor do que eu, com certeza. A palavra de Deus, quando a gente olha aqui no Novo Testamento, ela tem diversas palavras que definem palavra. Diversas palavras no original que definem o que para nós é traduzido como palavra. Isso é, na verdade, uma curiosidade bem interessante do grego. Então, o grego ele tem muito disso, ele tem várias palavras diferentes que definem características diferentes de uma mesma situação. Por exemplo, amor. A gente só tem um tipo de amor. No grego tem uns 7 por aí, né? Assim, o que a gente costuma falar são 3, né? Que é o amor ágape, que é o amor de Deus para nós, incondicional. É o amor filéu, amor fraterno que a gente tem na família, entre amigos. O amor eros, que é o amor entre marido e mulher. Tem um que eu vi que eu acho que é escorge, que é amor entre amigos. Tem uma série lá. E a gente traduz tudo como amor. A mesma coisa acontece na palavra de Deus quando a gente fala palavra. Então, Jesus diz lá, ele é o verbo vivo.
Quando a palavra diz que Jesus é o verbo vivo, fala que Jesus é o Logos. Eu já tive um Logos na minha vida. 92. Você nunca vai esquecer disso. Ele me deixou, ele foi muito útil para mim, né? Inclusive ele deve estar aqui em Paranavaí, eu acho. Queridos, o Logos, a palavra Logos, ela fala da plenitude da palavra. Jesus, ele é a plenitude da palavra. Imagine que uma pessoa, ela tem a capacidade de falar sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. É como se fosse um holofote de palavra, assim. É Jesus, a plenitude, é tudo ao mesmo tempo. Jesus, a própria palavra, ele está ao mesmo tempo falando de cura, ele está falando de libertação, ele está falando de salvação, ele está falando de justiça, de amor, de misericórdia, de arrependimento. Ele está falando sobre tudo. A vida de Jesus é o Logos de Deus, a plenitude, completo. Só que quando a gente lê em Romanos 10, a palavra que se torna substância para nós não é o Logos, é algo que sai do Logos. Da mesma forma que aquela mulher hemorrágica, o que trouxe vida para ela? Não foi Jesus passando somente. O que trouxe vida para a mulher hemorrágica foi ela tocar em Jesus e ter fé para extrair para ela aquilo lá. Então trouxe um resultado específico. Você imagina a mesma situação. Jesus, ele está passando aqui, que nem a Carol comentou. Não precisa ter muita gente, é 2 ou 3. Jesus, ele está aqui. O Logos de Deus, ele está aqui. Então, para muitas pessoas está passando o Logos de Deus aqui, e ele está passando, e em Apocalipse fala que Jesus, ele passeia pelas igrejas, e as igrejas, elas revelam Jesus, e Jesus está passando. E tem muita gente que fica inerte. Jesus até está esbarrando em algumas pessoas e está o Logos passando. De repente chega uma pessoa cheia de fé, e ela pega e esbarra lá na veste de Jesus, e de Jesus sai poder. Aquele poder que sai, que trouxe transformação para a vida da pessoa, é a palavra rema. Repita comigo, rema. Então o Logos, a plenitude da palavra, ela libera como se fosse uma porção da palavra, que é a palavra rema. Essa porção da palavra rema, ela é a substância do nosso andar. Você quer ver como é que isso funciona? Há quantos anos já está escrito a palavra de Deus? Muitos. Os últimos livros, acho que no Novo Testamento é perto de 100 depois de Cristo, né? Pelo menos aí 1900 anos a gente já tem isso aqui, do jeito que está, assim. Talvez não montadinho assim, né? Mas já temos tudo escrito. Queridos, a tua vida, pelo fato de estar escrita a palavra de Deus daquele jeito, ela foi transformada? Você, antes de você vir para a igreja se converter, quando você vivia uma vida totalmente promíscua, devassa, entregue por aí, sem rumo, a palavra de Deus já não estava escrita? O Logos já estava aí. Já estava aí. A palavra de Deus começou a fazer efeito na tua vida quando ela começou a virar rema para você. Quando essas pequenas porções da palavra começaram a fazer parte do teu ser. Então são essas palavras que fazem a diferença para a nossa fé. É a palavra rema. Então a gente extrai do Logos, extraímos do Logos uma substância para nós aqui. Então é a palavra rema que faz efeito. E essa palavra é que a gente precisa começar a extrair da palavra de Deus. A gente precisa aprender, porque se a gente quer crescer e viver pela fé, já aprendemos que somos justos, que vivem pela fé, então a gente precisa aprender a extrair essa palavra rema. Não basta para um cristão, para um filho de Deus, a gente só ter aquela palavra rema que fala da salvação. Aquilo é muito pouco para a gente viver aqui. É só uma parte de tudo que Deus tem. É só o início da caminhada. Deus tem muito mais. Só que tem gente que recebe a palavra rema da salvação e ele recebe no seu coração, estou salvo. E a pessoa para por aí. E ela continua vivendo às vezes uma vida de derrota, uma vida de tristeza, mesmo tendo o coração salvo. Às vezes a pessoa vive tudo machucada, o coração tudo arrebentado, os relacionamentos arrebentados. Mas irmão, você é filho de Deus? Eu sou. Eu recebi a Jesus, eu fiz oração de entrega, vou na igreja. Mas por que você tem a tua vida assim? Precisa tornar substância. Senão a fé ela fica débil. A Bíblia ela fala da fé débil. E o que eu queria falar era dos 2 níveis de crer. Existe o crer que acontece mentalmente, quando a gente entende a palavra, só que a diferença, o Logos está aqui, estamos entendendo. A diferença faz quando ela cai para o coração. Aonde que está isso?
em Romanos 10, versículo 9 e 10. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares, ó lá, ao Senhor Jesus, então você existe um primeiro nível de entendimento, você entendeu ali, você está falando com a sua boca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ó, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí o 10, visto, ó, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é um processo em duas etapas. Primeiro, a gente fala, a gente confessa e daí depois ele cai no nosso coração. Queridos, aí está a receita de bolo que a Bíblia nos deu. Para quê? Para a gente aprender a tirar essa substância da fé. A gente chegar no Logos, na plenitude da palavra que tem diante de nós, a gente começar a extrair para ela aquilo que vai modificar o nosso viver, aquilo que vai modificar a nossa visão, a nossa forma de tomar decisões, aquilo que vai nos fazer caminhar em fé. Se a gente confessar com a boca e crer no teu coração. E sabe como é que é o nome disso que a Bíblia dá? Meditação. Você ouviu falar sobre meditação? Muitas vezes quando a gente fala sobre meditação, a pessoa ela já imagina aquela situação daquele cara sentado no chão, com as pernas cruzadas, em silêncio. A meditação bíblica, quando você olha nos significados que tem dos diversos, eu olhei ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, meditação bíblica significa o quê? Resmungar, significa imaginar, então você está resmungando, você está imaginando, significa refletir, significa conhecer, essa aqui eu gostei, significa música do coração. Já teve a música do teu coração? Bonito, né? Meditar é ter a música no coração. Sabe aquela musiquinha aqui? Graça real. Às vezes estou trabalhando na cantina da mama, daí fica a Cat lá. Graça real. A música do coração. Significa o quê? Perguntar, considerar. Ó, essa vai para os psicólogos. Sabe o que significa meditar, Laís? Aconselhar-se consigo mesmo. Você chega e toma conselho de você mesmo. Fala, e aí, Maurício, o que eu faço aqui? Significa trazer à mente, revolver na mente e deliberar. Isso é meditar. Como é que a gente faz? Voltando lá para o Salmo 1. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem outro versículo que é bem interessante, que está lá em Josué 1:8. Diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ah, é mesmo versículo. Tem outra versão ali, Danilo? Ou quem está no Data Show? Tem uma versão, isso, essa daí. Olha lá, ó. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E o quê? E de meditar nelas de dia e de noite. Tá vendo como ele relaciona o meditar com falar? Não deixe de falar disso e medita nele dia e de noite. Não deixe de falar da vontade de Deus. Quando você lê lei ali, você pode entender como vontade. Não deixe de falar da vontade de Deus e de meditar de dia e de noite. O que acontece? Imagine que a sua mente é um computador extremamente poderoso. E ele está disponível para ser usado. Ele está ativo no modo suspenso, assim. A maneira que você ativa todo esse poder que Deus colocou na tua cabeça é através da meditação. Ah, Maurício, eu nunca meditei, como é que eu faço? Eu tenho certeza que você já meditou. Quem aqui já ficou preocupado com qualquer coisa na vida? Levanta a mão aí. Todo mundo, né? Agora, lembra de uma situação que você ficou preocupado. Lembra do que você estava pensando no momento da preocupação, da angústia. O que você estava pensando? Não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar a conta esse mês, vou ter que fazer alguma coisa para pagar a conta, vou ter que ligar, pedir ajuda para alguém, eu não sei o que vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou pegar um emprego de noite, já sei, tal pessoa está me devendo dinheiro, eu vou falar com essa pessoa, isso está tudo passando na tua cabeça.
Querido, você está meditando. Por quê? Você está resmungando, você está refletindo, você está conhecendo, considerando, aquilo virou a música do teu coração. Como que eu vou resolver o meu problema financeiro? Aquilo está o quê? Ativando esse supercomputador que você tem aqui para algo negativo, que é uma meditação negativa. Então a meditação, ela funciona tanto para o bem como para o mal. Quando você começa a refletir por muito tempo, aquilo começa o quê? Você começa a expressar isso mais, externar mais, até que começa a virar em ações. Então o teu corpo, ele na verdade ele só está seguindo aquilo que você está pensando. Porque aquilo que você está pensando, você está externando, aquilo que está caindo no teu coração, isso está te levando a uma ação. Então o justo não está mais vivendo por fé. Ele está vivendo, no caso ali o justo, ele está vivendo por aquilo que ele consegue fazer. O justo está vivendo pela força do conhecimento dele, e não pela fé. Agora, quando você pega a mesma situação, e você pensa naquele versículo que diz lá em Mateus 6, Jesus falando, olha os passarinhos do céu. Né? Olha como eles são bonitinhos, olha como eles constituem família dele, fazem os ninhozinhos. Ele fala assim, vocês não são muito mais importantes que esses passarinhos? Se vocês são muito mais importantes que esses passarinhos, Deus cuida deles, como que Ele não vai cuidar de vocês? Jesus falando. Então o que acontece? Você está deparado com a mesma situação, e olha, vamos um pouquinho mais fundo, você está preocupado, você começou a meditar negativamente, querendo resolver teu problema, você ficou tão ansioso, que você começou a somatizar alguns problemas. Então o teu coração começou a acelerar, te deu taquicardia, te deu crise de ansiedade. Tem uns que chegam mais fundo ainda, dá síndrome do pânico, outros chegam lá no fundo mesmo, que vai para a depressão. O que acontece? A meditação, a preocupação está levando a pessoa a se afundar, está adoecendo. De repente você lê esse versículo em Mateus 6, você fala, meu Deus, espera aí, eu estou com um monte de dívida, com um monte de coisa a fazer, mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele cuida de mim. O que vai acontecer? Você está meditando na palavra de Deus, você está falando, você está confessando ela, isso está mobilizando aqui o seu pensamento, está caindo no seu coração. Quando cai o seu coração, aonde que começa a ter resultado? Aqui, ó, no seu corpo. Então você começa a ficar mais tranquilo, o que é a taquicardia começa a cessar, você começa... E daí, aí os neurologistas, eles conseguem explicar, você começa a jogar dopamina no cérebro, é um monte de situação, um monte de questão hormonal que acontece, sem contar a parte espiritual, que começa a acontecer, que te põe numa outra disposição, na mesma situação. Você foi afligido pela mesma situação e você tem duas saídas. Ou eu vou pela saída da vida, ou eu vou pela saída da morte. Duas saídas, com a mesma situação. Isso é o poder da meditação. Então, de uma forma assim, bem prática, eu queria... antes disso, tem uma coisa bem legal para você, pra gente fazer. Queridos, feche os seus olhos por um momento. O pessoal já dá risada, né? Ó, estenda a sua mão para frente, como se você fosse receber alguma coisa que eu vou te dar. Agora, eu comprei para todo mundo aqui da igreja um pedaço de lixa, daquelas lixas bem grossas que a gente usa para lixar madeira, sabe? Com areia assim, bem grossa mesmo. E eu dei um pedaço de lixa para cada um de vocês. Você está imaginando a lixa na tua mão? Faz com o dedinho assim, esfrega na lixa para você sentir a lixa. Imagina, tá percebendo aqueles grão bem grossos assim? Aquela lixa vermelhinha ou a cor que você imaginou. Agora eu quero que você faça o seguinte: leva essa lixa para dentro da sua boca. Isso. Agora pega e morde a lixa. Tá mordendo? Agora puxa a lixa com força para fora assim. Querido, isso é meditação, pode abrir seus olhos. Quem sentiu o arrepio que parecia que estava fazendo verdade? É muito forte, né? Esse é o poder da mente. O que acontece? A nossa mente, ela não está diferenciando o que é real do que não é real. É por isso... Não vou dar esse exemplo, não. Pensar no outro exemplo. Vou dar um exemplo mais light, eu ia dar um meio pesado. É por isso que a gente leva susto vendo filme de terror, por exemplo, ou vendo qualquer tipo de filme de suspense. Por quê? Porque para a sua cabeça, aquilo que está acontecendo ali está de fato acontecendo. Então, quando acontece lá uma surpresa, você leva um susto, por quê? O susto está te armando para uma situação perigosa, até o teu coração tremer o quê? Para você acelerar mais.
Então o susto, ele está vendo aquilo como se estivesse real. É por isso que você sente a sensação do que está acontecendo na hora que você puxou a lixa assim, né? Então o que acontece? Isso é a meditação eficaz. E por que a gente, como cristão, muitas vezes não vive uma vida de vitória? Porque a gente pega a palavra de Deus e a gente medita nela de forma muito superficial. Muito superficial. A gente se contenta em ficar na letra. A gente se contenta em ler aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fica algo bonitinho, sabe? Algo para você colocar na parede aqui, algo para você ter num prato na sua casa, sabe? Aí você olha aquele versículo como se ele estivesse fazendo efeito para você. Só que aquele versículo, se com a tua boca confessares e creres no seu coração, para ele fazer o efeito, ele precisa cair no coração. E o processo de fazer o versículo cair no coração, da gente chegar no nome de Jesus, extrair aquela palavra rema, é através da meditação. Diga assim, meditação. Então agora eu queria fazer algo baseado na palavra. Eu quero a palavra que fosse hoje bem prática mesmo assim. Para a gente aprender a meditar. E uma das coisas, dos versículos que foi um dos primeiros assim que eu me lembro que eu tive porque essa questão da meditação para mim foi um processo muito natural. Que eu fui aprendendo a fazer a palavra de Deus, até de tentar memorizar versículo, você aprende a fazer isso. Só que exige uma disciplina. Então, um dos primeiros versículos que começou a fazer efeito, e eu recebi curas tremendas, tanto que eu lembro até hoje do momento e do lugar que eu estava, que eu recebi uma cura sozinho com Deus, por causa da meditação, uma cura que estava lá fundo na minha alma, que eu nem sabia que eu tinha. Então, depois eu explico a história. Mas foi nesse versículo aqui, eu queria fazer com vocês. Esse primeiro eu vou fazer, depois os outros vocês que fazem. Amém? Querido, fecha o seu olho. Vamos fazer a palavra cair para o nosso coração. Salmo 23:1 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora eu quero que você pense o seguinte: o Senhor, Ele é o teu pastor. Quando Ele é o teu pastor, significa que você tem alguém que é personalizado para você. Ele é teu pastor. E olhe para Deus agora, nesse momento, e veja Ele como teu pastor, que está ali pronto para você. Se você está imaginando Ele com um cajado na mão, se você está imaginando Ele com algum tipo de veste, o Senhor, Ele é o teu pastor. O teu pastor. E sabe, querido, o que um pastor ele faz pela sua ovelha? Ele pega e abraça a ovelha. Ele está junto da ovelha. Então o Senhor, que é o teu pastor pessoal, Ele dá aquele comando pessoal para você. Ele fala assim: filho, faz isso. Filho, faz aquilo. Ele dá o comando pessoal para você, porque Ele é o teu pastor. O teu pastor, e o teu pastor, Ele te ama com toda a vida, a ponto de entregar a sua própria vida por você, se for necessário. Ele prefere morrer do que deixar você morrer. E você entendendo que o Senhor é o teu pastor, nada vai fazer falta para você. Então você tendo um pastor como nosso Pai, um pastor como Deus, sabe o que Ele faz? Sabe o que é nada faltar? É quando você precisar de força para você tomar uma decisão, quando você precisar de força, quando você está desanimado, Ele está pronto para te dar essa força. Quando você precisar de sabedoria para lidar com uma situação que você nunca passou antes, Ele está pronto para te dar essa sabedoria. Quando você está passando por uma situação financeira terrível, que você nunca achou que ia passar, Ele está ali para não te deixar faltar nada. Esse é o Senhor, que é o teu pastor. E deixa eu falar, continue de olho fechado, a parte que curou o meu coração. Se você se desviar, querido, o Senhor é o teu pastor, Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você. Abre os seus olhos. Tremendo, não é? Quem foi impactado pelo poder de Deus? Glória a Deus. Queridos, vocês percebem como é diferente você ler a letra e você deixar a letra cair no coração? Eu lembro exatamente da situação que eu estava lá em Curitiba, estava passando uns dias lá, eu estava sentado na cama da minha mãe, e eu estava tendo um momento de meditação, e foi exatamente isso que eu achei lá no fundo do meu coração. Eu descobri que eu tinha medo de me desviar. Aí você pensa, nossa, mas faz 10 anos. Não, foi tipo ano passado. Queridos, algo que estava lá.
um valor que eu tinha, um medo que eu tinha, e eu achava que ia me desviar. De repente, quando eu descobri que o próprio Deus vai atrás de mim, porque Ele é o meu pastor, aquilo curou meu coração. Curou meu coração. Isso é um versículo de todo o logos da palavra de Deus. Toda a plenitude. Tremendo, né? Agora eu queria fazer um outro com vocês, que é um que eu acho muito tremendo também. E esse a gente vai tentar fazer meio junto. O versículo é Abacuque 2,14. Vamos nos colocar em pé para esse? Por gentileza. Isso. Queridos, macetinho para a gente meditar na palavra de Deus. Coloque emoção. Não fale simplesmente como se você estivesse lendo um jornal. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, a gente não devia ela tratar com tanto desprezo. Até uma das ilustrações que veio para mim uma vez, eu pensei assim, se a palavra de Deus, imagina se essa Bíblia custasse 275 mil reais. Quem daqui poderia comprar uma Bíblia dessa aqui? Difícil, né? Agora imagina assim, chega o pastor Fábio aqui, e daí de repente a gente descobre, num lugar, num país que a Bíblia custa 275 mil reais, o pastor Fábio tem uma Bíblia. Você não ia ficar assim, Fábio, deixa eu ir lá tomar um café na tua casa e tal. Aí você ia lá tomar um café, Fábio, deixa eu dar uma olhadinha na Bíblia, cara. Eu nunca vi uma Bíblia na minha frente, mano. Deixa eu dar uma volta, né? Tipo isso, né? Só dar deixa eu só ler só um versículo. Eu nem encosto, eu uso luvinha lá, branquinha. A Bíblia tem muito mais valor do que isso. Só que por ela estar assim disponível, você pega de graça, cara, a gente não dá o valor para ela. Não dá o valor para ela, mas a palavra de Deus, ela é poder para salvação, poder para restaurar, poder para curar, é poder para levar você para níveis que você nunca sonhou. É a palavra de Deus. Então, olha lá, Abacuque 2,14. Querido, coloque emoção, não pode ter vergonha nessa hora, hein? Vamos ler junto lá? 1, 2, 3 e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Queridos, presta atenção no que você está falando. A terra vai se encher. Você já viu a água enchendo o mar? A superfície da terra, ela é muito mais água do que terra. Esse versículo está falando isso. O que é o conhecimento da glória de Deus? As pessoas terem experiência com a presença de Deus, com a glória, com a cura, com o milagre. Queridos, isso daqui é uma profecia para hoje. Vamos lá de novo. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Imagina isso aqui se enchendo da glória de Deus. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Querido, isso é tremendo, querido, isso é tremendo. Não tem como ficar parado diante de uma palavra dessa. Querido, eu não precisei profetizar, não precisei fazer nada, é a palavra falando por si só. Querido, esse é o poder da palavra e é o poder da meditação. A meditação é a forma que Deus escolheu para fazer cair isso daqui e cair aqui, ó. E Ele começar a virar em substância para a gente, começar a nos fazer andar em fé. Amém? Pode se assentar. Queridos, a gente só pegou 2 versículos. 2 versículos. E já tem tanta substância no ar, tanta substância de fé no ar. 2 versículos. A gente pode fazer muito mais, muito mais. Feche seus olhos. Mais um para a gente poder ir para os finalmente aqui. Queridos, Marcos 16, 17 e 18 fala assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Permaneçam de olhos fechados. Queridos, uma das segredos da meditação é a gente personalizar a palavra. Como é que a gente personaliza? Vou meditar para vocês. Esses sinais vão acompanhar você, porque você é aquele que crê. Se você, no nome de Jesus, aparecer uma pessoa endemoniada na tua frente, você vai expulsar esse demônio, querido. Imagina essa situação.
Lembra que meditação é imaginação. Imagina uma pessoa do teu grupo familiar, na rua, no teu trabalho, a pessoa de repente fica endemoniada na tua frente. Queridos, no nome de Jesus, é você que vai expulsar aquele demônio, queridos. De repente você se depara numa outra situação, em que alguém da tua família, um conhecido teu, ele está doente. A palavra de Deus está falando, se você impuser suas mãos sobre essa pessoa, você vai curar ela no nome de Jesus. Queridos, se imagine você impondo as mãos. Agora, quando você estiver se imaginando impondo as mãos, veja a pessoa sendo curada. E deixa isso se transformar em alegria no teu coração. Veja o prazer que isso está te dando de ver uma pessoa sendo curada pelo poder de Jesus. Veja o prazer que dá, a alegria que te dá, se isso te levar às lágrimas, deixa te levar às lágrimas. Você vê uma pessoa sendo liberta de um espírito demoníaco. Através do poder de Jesus, através de você, que é aquele que crê, que é o justo que vive pela fé. Os milagres acontecendo, você tem que desejar isso, ansiar, por isso a Bíblia fala, busquem os melhores dons, busquem intensamente, queridos, isso está disponível, pode abrir seus olhos. Quem teve uma alegria de sentir, de perceber pessoas sendo curadas? É tremendo, não é? Queridos, esse é o poder da meditação. Mas e aí, como é que fica a questão da família, da empresa? Não tem que mais ter uma empresa? Não, só tem que mudar a sua cosmovisão. Queridos, o justo ele vive pela fé. Aprendemos que somos justos em Cristo Jesus. E aprendemos que a substância da nossa vida é a fé. E aprendemos como crescer em fé. Quando a gente cresce em fé, a gente descobre que a nossa família, ela não é simplesmente ali um amontoado de pessoas. Mas pela fé, aí eu trabalho para ver Cristo sendo manifesto na minha casa e através da minha família. Você pode atrair isso através da fé. A tua família abençoando, a tua família sendo uma família que abençoa. Muitas vezes a gente pensa só no propósito nosso pessoal, mas existe propósito da nossa família. Para que a tua família está aqui? Então, através da fé, o meu trabalho, a minha empresa, ela não é só um lugar para eu ganhar dinheiro. Ela é um lugar para eu suprir a necessidade do meu próximo. E a minha empresa, ela amplifica aquilo que está dentro de mim. Pegar o exemplo do Clóvis, o desejo do Clóvis é dar uma boa refeição para as pessoas. Se ele não tivesse cantina da mama, ele poderia alimentar 5 pessoas por vez. Com a cantina da mama ele consegue suprir uma necessidade que é real, de atender até 200 pessoas por dia. Então algo que está dentro, o nosso caráter, as características de Deus em nós, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, dos dons que Deus dá, a gente consegue amplificar isso daí. Então muda a nossa cosmovisão. Eu não faço simplesmente meu trabalho por dinheiro. Então na faculdade, pela fé, eu busco treinamento para cumprir com mais excelência aquilo que Deus confiou a mim. E nos meus relacionamentos, pela fé, eu trabalho para ver Cristo formado nas pessoas à minha volta. E para ver Cristo formado nas pessoas à minha volta, eu vou tentar fazer a pessoa feliz. Entendeu? O objetivo final não é fazer a pessoa feliz. O objetivo final é ver Cristo sendo formado, que é a obsessão do Espírito Santo. Isso é viver pela fé. Então, nós somos justificados por Cristo. Diga assim, eu sou justo. Então, a minha maneira de viver é transformada. Existe um motivo para a minha vida. O motivo que me leva à ação é a fé no Cristo. A fé no Deus que morreu e ressuscitou. Esse é o motivo da minha ação, aquilo que me faz acordar. Para que eu viva com mais excelência, de uma maneira mais sublime, eu preciso crescer em fé. E a maneira de eu crescer em fé, eu ouvindo a palavra de Deus, tornando ela rema para mim através da meditação. Queridos, quando a gente está aqui no culto, isso aqui é um banquete de meditação. Você medita com a palavra de conexão, você medita com as músicas. Já meditou nas músicas? Para mim isso daí tem sido tremendo. E a boa notícia é o quê? A meditação ela fica cada vez mais fácil. No começo é complicado porque você se distrai muito. É muito fácil você se distrair, é muito fácil você começar a cantar uma música, você começa a pensar em outra coisa. Mas é como se fosse um músculo que vai sendo treinado, você vai aumentando a sua fé, aumentando sua fé. E tem uma hora que você vai perceber que você consegue cantar 5 músicas, você consegue passar longos períodos de oração sem se distrair. Por quê? Por causa do exercício da fé.
E isso vai aumentando você, vai te dando substância para você viver com mais intensidade, com mais ousadia. Então, se a tua fé hoje é para você, às vezes, abrir um negócio como autônomo, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a tua fé vai ser para você abrir um negócio, uma empresa com 50 funcionários. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, nós precisamos crescer em fé. Em fé, a gente vai crescendo, vai manifestando o reino de Deus aqui. Amém?